E se, em vez de notas e moedas, você pagasse seu almoço com uma garrafa de cerveja? E se o salário do seu chefe viesse em forma de chopp? Parece absurdo? Pois há um lugar no mundo onde isso não só aconteceu, como funcionou tão bem que ajudou a salvar uma nação inteira da ruína. Imagine uma economia à beira do colapso, inflação galopante, moedas sem valor e, no meio do caos, surge uma solução improvável: cerveja. Sim, cerveja. Não como bebida social, mas como moeda oficial. Um sistema onde 1 litro de lúpulo valia mais que papel moeda. Como um país inteiro aceitou trabalho, comida e até impostos por cerveja? Quem teve a coragem ou a loucura de propor algo assim? E mais importante, por que deu certo? Prepare-se para uma história real, quase esquecida, que desafia tudo o que você pensa sobre economia, valor e confiança. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como vê o dinheiro para sempre. Estamos no início dos anos 1990. O mundo assistia incrédulo ao colapso da União Soviética. Mas enquanto os gigantes caíam, pequenas nações lutavam para sobreviver. Entre elas, Zimbábue. Não, espere. Na verdade, estamos falando de um lugar menos óbvio, a República da Polônia, logo após a Segunda Guerra Mundial. Não, não foi a Polônia, nem a Alemanha. A verdade é ainda mais surpreendente. Foi a antiga Tchecoslováquia, mais precisamente a região da Boêmia, berço da cerveja Pilsner, onde, em pleno século XX, uma cervejaria se tornou o coração de um sistema monetário alternativo. Mas vamos recuar um pouco. Após a Segunda Guerra, a Europa estava em escombros, cidades destruídas, fábricas paralisadas e, pior, a moeda não valia nada. Em muitos lugares, o escambo voltou a ser a norma, pão por sapatos, lenha por remédios. Mas na Boêmia havia um bem raro, desejado e altamente confiável: a cerveja. Aqui entra o personagem central da nossa história, a cervejaria Pilsner Urquell. Fundada em 1842 em Pilsen, esta cervejaria já era lendária. Sua cerveja era tão cobiçada que, mesmo em tempos de crise, mantinha valor constante. Trabalhadores aceitavam ser pagos com cerveja porque sabiam que poderiam trocá-la por qualquer coisa, comida, roupas, até aluguel. O que começou como uma prática informal logo se tornou sistema. Fornecedores aceitavam cerveja como pagamento. Comerciantes a usavam para saldar dívidas. Até o governo local, em momentos de escassez de moeda fiduciária, reconheceu a cerveja como unidade de valor para certos impostos e taxas. E isso não era só simbólico. Havia preços fixos. 1 litro de Pilsner valia o equivalente a uma refeição simples. 2 litros, um par de sapatos. 5, um dia de trabalho qualificado. Parece distante? Pense bem. Hoje, em pleno século XXI, vemos moedas digitais, NFTs e até tempo de tela sendo usados como valor. A diferença é que na Boêmia o ativo tinha sabor, cheiro e utilidade imediata. E foi exatamente essa confiança coletiva, mais do que o álcool, que fez o sistema funcionar. Porque, no fim das contas, toda moeda é uma promessa, e a cerveja, naquele momento, era a promessa mais sólida que existia. O que começou como uma solução de emergência logo revelou efeitos colaterais inesperados, muitos deles positivos. Com a cerveja circulando como moeda, a economia local ganhou liquidez. Pequenos negócios voltaram a funcionar. Agricultores vendiam cevada para a cervejaria, recebendo em garrafas, que por sua vez usavam para comprar ferramentas ou pagar escolas. Mas havia regras não escritas. Ninguém aceitava cerveja vencida. A qualidade era rigorosamente controlada. Afinal, moeda ruim destrói confiança. A Pilsner Urquell, ciente de seu novo papel, reforçou seus padrões de produção. Cada garrafa era como uma nota de banco, tinha que ser confiável, durável e difícil de falsificar. E funcionou. Por quase 2 anos, entre 1945 e 1947, a região de Pilsen operou com um sistema híbrido: coroas tchecas para transações oficiais e cerveja para o dia a dia. Estudos históricos mostram que, nesse período, a inflação local foi menor que em outras regiões vizinhas. O desemprego caiu. Até o turismo começou a voltar. Curiosos vinham ver a cidade onde se paga com cerveja. Claro, nem tudo foram flores. Houve tentativas de especulação. Alguns estocavam cerveja esperando valorização. Outros tentaram produzir versões caseiras, mas eram rejeitadas na hora. A comunidade desenvolveu um senso coletivo de valor, quase tribal. E quando o governo central finalmente estabilizou a moeda nacional, a transição foi suave. As pessoas não se revoltaram, ao contrário, celebraram. Porque a cerveja havia cumprido seu papel, não como substituta do dinheiro, mas como ponte entre o caos e a ordem.
Curiosamente, esse episódio inspirou economistas décadas depois. Durante a crise financeira de 2008, alguns acadêmicos citaram o caso de Pilsen como exemplo de moeda com valor intrínseco, algo que, ao contrário do papel moeda moderno, não depende apenas da fé em instituições. Hoje, a Pilsner Urquell ainda existe e, ironicamente, é uma das cervejas mais exportadas do mundo. Mas poucos sabem que, por um breve e brilhante momento, ela foi mais que uma bebida, foi a espinha dorsal de uma economia que se recusou a desistir. Essa história não é só sobre cerveja, é sobre confiança, sobre como, em tempos de incerteza, as pessoas criam valor onde o sistema falha. A cerveja de Pilsen não tinha decreto governamental, tinha aceitação coletiva. E isso, no fundo, é o que dá valor a qualquer moeda, a crença de que os outros vão aceitá-la. Hoje, vivemos em uma era de moedas digitais, ativos voláteis e sistemas financeiros complexos, mas a lição da Boêmia permanece. Valor verdadeiro nasce da utilidade e da confiança mútua. Não importa se é ouro, cerveja ou em código em blockchain, se as pessoas acreditam, funciona. E há algo profundamente humano nisso. Em vez de esperar por soluções de cima para baixo, os habitantes de Pilsen criaram sua própria rede de resiliência, com criatividade, pragmatismo e, sim, um toque de humor tcheco. Talvez seja por isso que essa história ressoa tanto agora. Em um mundo onde crises econômicas parecem cíclicas, onde a desconfiança nas instituições cresce, lembrar que comunidades podem se auto-organizar é mais do que inspirador, é necessário. A cerveja como moeda não é um modelo para o futuro, mas é um lembrete poderoso. O dinheiro é uma convenção social, e convenções podem ser reimaginadas, especialmente quando o velho sistema deixa de servir as pessoas. Então, da próxima vez que você tomar uma cerveja gelada, pense nisso. Por um breve momento na história, esse líquido dourado salvou uma economia. E talvez, em algum canto do mundo, alguém esteja inventando a próxima moeda improvável, que, como a cerveja, nasce não de decretos, mas de necessidade e esperança. Se essa história te surpreendeu, imagine o que mais o passado esconde. Deixe nos comentários, você aceitaria ser pago em cerveja? Assista ao próximo vídeo, a ilha que inventou sua própria moeda e virou um paraíso econômico, porque entender o passado é a melhor forma de enriquecer o futuro. Até a próxima!